A fuga mais chocante da história política brasileira acabou de ser confirmada. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, embarcou secretamente ontem à noite para os Estados Unidos. E hoje de manhã entregou à CIA dossiê explosivo com 3.847 páginas documentando corrupção massiva de Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes. É traição ao governo ou denúncia heróica? Depende de qual lado você está. A operação foi planejada há 3 semanas. Campos Neto percebeu que Lula ia demiti-lo, que Moraes ia prendê-lo, que não tinha mais como continuar no Brasil. Então preparou fuga, copiou todos os arquivos do Banco Central sobre operações suspeitas do governo e fugiu. Inscreve-se agora porque presidente do Banco Central fugindo para entregar segredos à CIA é crise sem precedentes. Quando a autoridade máxima da economia brasileira vira delator internacional, o país entra em colapso total. Campos Neto embarcou às 23h15 de ontem em voo privado. Saiu do aeroporto executivo de Brasília. Destino: Miami. Chegou às 6 horas da manhã, horário de Brasília. Foi recebido por agentes do FBI no próprio aeroporto e levado diretamente para a instalação secreta da CIA. Ele levou o pendrive com 3.847 páginas escaneadas, documentos do Banco Central, relatórios de inteligência financeira, investigações do COAF, extratos bancários sigilosos, transferências internacionais suspeitas. É arsenal completo de provas contra o governo Lula. E às 9 horas entregou tudo pessoalmente ao diretor da CIA, John Ratcliffe. Reunião durou 4 horas. Campos Neto explicou cada documento, cada transação, cada esquema. Foi debriefing completo. E pediu formalmente asilo político aos Estados Unidos, alegando perseguição política. O dossiê contém informações devastadoras. Primeira seção: contas offshore de Lula. 327 páginas documentando 2,3 bilhões dollars em contas nas Ilhas Cayman, em nome de laranjas. Empresas fantasmas, fundações falsas, dinheiro vindo da Venezuela, da China, da Rússia. É fortuna acumulada em décadas de corrupção. Segunda seção: propinas chinesas. 581 páginas sobre pagamentos de empresas estatais chinesas para governo Lula. 847 milhões, entre 2023 e 2025. Em troca de concessões estratégicas, portos, ferrovias, energia. É venda do Brasil documentada. Terceira seção: Alexandre de Moraes. 893 páginas sobre movimentações financeiras da família dele. 1,4 bilhão em 10 anos. Origem: Banco Master, Venezuela via Maduro, empresas chinesas. Tudo rastreado. Datas, valores, beneficiários. É prova irrefutável de corrupção judicial. Quarta seção: Ministros do PT. 742 páginas sobre Haddad, Rui Costa, Camilo Santana, outros. Cada ministro tem subcapítulo, listando propinas recebidas, contratos superfaturados, desvios de verbas públicas. É mapa completo da quadrilha governamental. Quinta seção: esquema de compra de votos no Congresso. 604 páginas documentando mensalão, versão 3.0. 3,2 bilhões distribuídos para deputados e senadores entre 2023 e 2026. Lista nominal, valores individuais, datas de transferências. É comprovação de crime continuado. Compartilhe esse vídeo urgentemente. Porque Campos Neto fugindo com dossiê é o maior vazamento da história brasileira. Grande mídia vai tentar proteger Lula. Só viralização garante que verdade chegue ao povo. E Trump foi informado imediatamente. O presidente americano teve briefing da CIA às 10 horas. Leu resumo executivo de 50 páginas. E deu ordem. Protejam Campos Neto. Aceitem asilo e usem tudo contra Lula. Foi autorização presidencial para transformar brasileiro em ativo de inteligência americano. E às 14 horas, Trump postou: Brasil tem seu próprio Edward Snowden. Corajoso presidente do Banco Central expôs corrupção massiva do governo comunista. Estados Unidos dão asilo. E vamos investigar cada centavo roubado. Lula e quadrilha vão pagar. Tweet teve 80 milhões de visualizações em 2 horas. Vira membro do canal agora, porque fuga de Campos Neto vai ter desdobramentos explosivos diários. Extradições, sanções, bloqueios. Membros têm análise privilegiada. Clica, seja membro. E reação de Lula foi de desespero total. Ele descobriu fuga às 7 da manhã, quando Campos Neto não apareceu em reunião no Planalto. Ligou para celular, desligado, mandou assessores na casa dele. Vazia, família também sumiu. Esposa e filhos embarcaram em outro voo para Portugal. Foi operação familiar coordenada. Lula convocou reunião emergencial às 8 horas. Haddad, Rui Costa, ministros-chave, comandantes militares, e descobriram que Campos Neto tinha copiado tudo.
Sistemas do Banco Central mostravam acesso a arquivos sigilosos na semana passada. Downloads massivos, transferências para pendrives. Foi espionagem interna sistemática. E Lula tentou dano control imediato. Ligou para Biden pedindo que não aceitassem asilo. Mas Biden disse que não interfere em decisões da CIA, que se Campos Neto tem provas de corrupção, Estados Unidos tem interesse em investigar. Foi porta na cara diplomática. E Moraes entrou em pânico quando soube que dossiê tem 893 páginas sobre ele. Convocou reunião urgente com Fachin, presidente do STF. Pediu que Brasil peça a extradição de Campos Neto, que acuse ele de traição à pátria, mas Fachin recusou. Disse que não pode pedir extradição de quem está denunciando corrupção, e outros ministros do STF também se manifestaram. Luiz Fux disse que Campos Neto está fazendo certo, que Brasil precisa de transparência. Gilmar Mendes concordou. Nunes Marques e André Mendonça obviamente apoiaram fuga. Cristiano Zanin ficou em silêncio. Até Barroso disse que não pode condenar quem denuncia crimes. Moraes ficou isolado. E Flávio Dino, ministro indicado por Lula, tentou defender governo, mas não conseguiu argumentar. Porque se dossiê existe e tem 3.800 páginas, evidências devem ser robustas. E criticar delator sem ver provas é corporativismo. Então, preferiu silêncio também. E consequências econômicas foram instantâneas. Dólar disparou 38 centavos em 1 hora. Abriu a R$ 6,45. Fechou o pré-mercado a R$ 7,83. É a maior alta diária da história. Investidores em fuga. Capital saindo do Brasil em velocidade recorde. Bolsa de valores despencou. Ibovespa caiu 12,7%. Maior queda desde 2020. Ações de estatais colapsaram. Petrobras, menos 23%. Banco do Brasil, menos 19%. Empresas ligadas ao governo derretendo. Mercado precificando risco de colapso institucional. E agências de risco rebaixaram o Brasil imediatamente. Moody's colocou rating em revisão negativa. S&P disse que pode rebaixar para junk. Fitch já rebaixou. Brasil voltou para a categoria especulativa. Custo de financiamento do governo explodiu. Juros dos títulos públicos subiram 400 pontos base. É bancarrota se aproximando. E Campos Neto deu entrevista exclusiva à CNN americana, transmitida ao vivo às 15 horas, e explicou por que fugiu. Disse: descobri que Lula e Moraes planejavam me prender, inventar acusações, me silenciar, porque eu sabia demais. Sabia dos esquemas, das offshores, das propinas, e não ia compactuar. E continuou. Fui presidente do Banco Central sob Bolsonaro e Lula. Vi diferença gritante. Bolsonaro respeitava a autonomia do BC. Nunca pediu favor ilegal. Lula cobra o tempo todo. Quer que BC financie gastos públicos insustentáveis, quer que esconda déficit, quer que manipule câmbio. É pressão constante por atos ilegais. E terminou. Trouxe 3.847 páginas. Cada uma documenta crime, corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência. E vou testemunhar em qualquer tribunal. CPI internacional. Corte americana. Onde for necessário. Porque Brasil merece saber verdade e criminosos merecem prisão. E CIA já começou a análise forense do dossiê. Alocou 50 analistas trabalhando 24 horas, verificando a autenticidade de cada documento, rastreando transações, confirmando offshores. E primeiras conclusões são devastadoras. Tudo é real. Autêntico. Verificável. Campos Neto trouxe evidências sólidas. E a FBI abriu investigação formal, porque dinheiro passou por sistema bancário americano. Offshores nas Cayman têm contas correspondentes em bancos de Nova York. Isso dá jurisdição americana. FBI pode processar Lula e Moraes sob lei de lavagem de dinheiro internacional. É ameaça criminal real e o Departamento do Tesouro americano está preparando sanções. Contra Lula, pessoalmente. Contra Moraes. Contra ministros citados no dossiê. Bloqueio de bens nos Estados Unidos. Proibição de usar sistema financeiro americano. Congelamento de contas. É arsenal de sanções que destruiu oligarcas russos, sendo preparado para a elite brasileira. E família Campos Neto está sendo protegida. Esposa e 3 filhos chegaram a Portugal hoje de manhã. Mas o governo português, pressionado por Estados Unidos, ofereceu proteção especial. Colocou família em programa de testemunhas protegidas da Interpol, porque há risco real de retaliação. Lula tem histórico de perseguir famílias de delatores. E Haddad tentou assumir Banco Central temporariamente, nomeou Gabriel Galípolo como presidente interino, mas mercado rejeitou. Dólar subiu mais 20 centavos com notícia. Porque Galípolo é político, não é técnico. E vai fazer o que Lula mandar. A autonomia do BC acabou. Credibilidade junto. E empresários brasileiros começaram um êxodo também. Paulo Lemann transferiu os 2,3 bilhões de reais para fundos americanos. Jorge Paulo Lemann fez o mesmo. Abílio Diniz já estava fora.
Luciano Hang, Movendo Ativos.